história verdadeira da vovó, aprisionada pelo filho. Incrível vingança leva à libertação. Na pequena cidade de São Bartolomeu, nos fundos de uma casa simples, havia uma vó chamada Dona Elda. Seus olhos, outrora cheios de vida e sabedoria, agora eram quase opacos, refletindo um mundo de dor e solidão. O que muitos não sabiam era que a tragédia de Elda não era resultado de uma vida vivida, mas de uma vida sufocada, aprisionada por seu próprio filho, Lucas. Ele não era só seu filho, era um monstro de carne e osso que a mantinha algemada em uma cela de desprezo e indiferença. Os vizinhos viam Elda raramente. Era a figura triste na janela, de cabelos brancos desgrenhados que se escondia das sombras que a cercavam. Lucas a tratava como lixo, um espectro em sua própria casa. As paredes tinham ouvidos e os gritos abafados de Elda ecoavam só para aqueles que se atreviam a escutar. Os rumores sobre sua linhagem carregavam um peso, um passado de segredo. Dizem que há um amuleto perdido, um talismã de proteção que pode mudar tudo. As palavras penetraram como um feixe de luz na escuridão em que Elda se encontrava. O coração dela pulsou mais forte. A ideia de liberdade tinha sabor de sonho distante, mas ao mesmo tempo emanava um perfume de possibilidade. Enquanto analisava as antigas lendas de sua família, Elda descobriu verdades chocantes. O verdadeiro monstro não era Lucas, mas uma maldição que seguia sua linhagem. Um ciclo de abuso e submissão que parecia não ter fim. A cada página virada, uma nova revelação surgia, cada uma mais perturbadora que a anterior. O aperto no peito aumentava e a coragem começava a se formar dentro dela como um vulcão prestes a entrar em erupção. E o pensamento clareou em meio ao caos. Era hora de enfrentar seus fantasmas. A decisão ecoou em sua mente, mas a ira de Lucas era uma sombra aterrorizante. Ao entrar no velho porão em busca do amuleto, Elda sentiu um frio na espinha. Sabia que fazer isso. Contudo, algo na voz de Dona Marlene, um eco de encorajamento, parecia impulsioná-la. Mas Lucas não estava preparado para perder o controle. A tensão crescente naqueles 4 cantos sombrios tornou-se um campo de batalha. E Elda sabia que o confronto seria inevitável. O segredo ancestral aguardava para ser revelado, como uma serpente pronta para atacar. E cada passo que Elda dava em direção à liberdade parecia mexer com um monstro adormecido em seu filho. Prestes a despertar, Dona Elda respirou fundo, com uma determinação pulsando em seu coração. Ela estava a um passo de descobrir não apenas o amuleto, mas sua própria identidade como mulher, mãe e sobrevivente. Mas o que aconteceria quando a verdade se revelasse? E quando Lucas percebesse que a batalha estava apenas começando? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Elda respirou fundo, com a determinação pulsando em seu coração. Ela estava a um passo de descobrir não apenas o amuleto, mas sua própria identidade como mulher, mãe e sobrevivente. Mas o que aconteceria quando a verdade se revelasse?
E quando Lucas percebesse que a batalha estava apenas começando, os pensamentos dela a levaram às memórias de sua infância, a luz que uma vez iluminou sua vida. Uma lembrança profunda a envolveu. Um colar antigo de pedras preciosas, que sua mãe lhe dissera ser parte da proteção ancestral da família. Uma herança, Dona Elda. Uma conexão com a força de suas antepassadas, dizia a mãe. Elda nunca entendeu, achando que era apenas uma história da vovó para acalmar as crianças. Mas agora, cada fragmento daquela história ganhava vida em sua mente. Com um impulso de coragem, ela desceu as escadas rumo ao porão. A escuridão a engoliu, cheia de móveis empoeirados e caixas esquecidas. Avançou, o eco de seus passos provocando um arrepio. Ao chegar na velha arca, Elda sentiu um frio que não era apenas do ambiente, mas profundo, um sussurro de alerta. Ao abrir a arca, seu coração disparou. Ali estava o polar, reluzindo mesmo sob a poeira acumulada. Ela o segurou com cuidado, como se pudesse sentir cada história que envolvia aquelas pedras. Mas antes que pudesse respirar aliviada, ouviu um barulho vindo das escadas. O som de passos pesados se aproximando. Uma onda de medo lhe deu uma sacudida. Ela conhecia aquele passo. Era Lucas. Com um movimento rápido, Elda escondeu o colar em sua manga. "Mãe, onde você está?" Lucas chamou, a voz carregada de um tom de dominação. No fundo, havia um medo, um receio que ela nunca pensou que ele tivesse. Elda decidiu ficar quieta, sua respiração se tornando quase inaudível. Ele não a encontrou ali, mas a tensão na atmosfera aumentava a cada segundo que passava. Então, para sua surpresa, ouviram-se vozes, a conversa de Dona Marlene e de outra mulher. Elda prendeu a respiração, cada palavra carregada de um peso estranho. Ela precisa descobrir a verdade, Marlene. Não podemos protegê-la eternamente. Outra voz mais forte soou e um arrepio percorreu a espinha de Elda. Era a voz de sua própria mãe. Elda não podia acreditar. Sua mãe? Como assim? A revelação a acertou em cheio, como um soco no estômago. O que isso significava? Ela estava viva. O pensamento a levou a imaginar sua mãe, uma prisioneira de coisas que nunca foram ditas. O colar em sua manga queimava como um símbolo de um destino que ela nunca escolheu. A voz de Lucas arrastou sua mente de volta ao presente. E ela se lembrou. A raiva dele poderia explodir a qualquer momento. Mais um passo adiante e tudo seria desmascarado. Uma batida forte na porta do porão ecoou, tirando-a do torpor. A porta estremeceu e, em questão de segundos, a estrutura foi arrombada. A entrada se iluminou com a presença de Lucas, seus olhos imundos de raiva e confusão. "Você não deveria estar aqui!" gritou, os olhos cheios de um frenesi aterrador. Mas então ele parou, como se algo dentro dele houvesse quebrado. O choque em sua expressão revelava algo mais profundo, um dilema que ela nunca havia visto antes. Os olhos dele se encontraram por um brevíssimo momento que pareceu durar uma eternidade. Elda sentiu que a verdade estava prestes a se desenrolar, revelando segredos que nem ela sabia que existiam. Mas o que seria preciso para quebrar a maldição que os tinha aprisionado? O que seu filho se tornara? Esse não era o Lucas que ela conhecia, mas quem de fato era ele? E a pergunta que ecoava em sua mente: e se a verdadeira maldição não fosse a dela, mas a dele? O confronto estava apenas começando, e com ele a possibilidade de transformar
tudo o que Elda sabia sobre amor e lealdade. E a verdade, uma vez revelada, poderia mudar tudo, ou acabar com eles para sempre. A tensão entre Elda e Lucas pairava no ar como um trovão prestes a estourar. Ele estava parado, com os olhos fixos nela, um mar de emoções conflituosas. A raiva se misturava com um medo profundo, um desespero que ela nunca tinha visto antes. O coração dela acelerava, cada batida reverberando na escuridão do porão. Elda manteve o colar escondido, sentindo seu peso na bolsa como um símbolo de esperança e também de um destino desconhecido. "Por que você está aqui?" Lucas questionou, seus olhos disparando como lâminas cortantes. Elda percebeu que ele estava mais frágil do que parecia, como um animal encurralado. Mas isso não a impediu. Um impulso a fez responder. "Eu estou lutando por mim mesma, por tudo que você me tirou." Sua voz se elevou, provocando um eco nas paredes apodrecidas do porão. Lucas hesitou, e por um instante a tensão foi quebrada. Porém, foi breve. Ele cerrou os punhos, a fúria fervilhando. "Lutando? Você não entende! Eu sou a sua única proteção!" Lucas gritou, como se aquelas palavras pudessem mascar uma verdade. Elda franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que eles continuassem, algo inesperado aconteceu. A porta do porão, que estava entreaberta, se abriu de repente, revelando uma figura. Era Dona Marlene, com um olhar sombrio em seu rosto. Ela respirou fundo e as palavras saíram dela como se fossem um peso tirado de seu peito. "Desculpe, Elda, você precisa ouvir isso." Elda ficou paralisada. O que Dona Marlene tinha a dizer? A atmosfera era eletricamente carregada e o silêncio era mais barulhento do que qualquer grito. A verdade sobre sua linhagem é mais complexa do que você imagina. "Não tenho mais tempo para joguinhos", Lucas rosnou. Mas Marlene levantou a mão, segurando o poder da revelação que estava prestes a acontecer. A maldição que atravessa esta família não se trata apenas de você, Elda. Lucas, ele não é o que você pensa. A culpa por tudo isso não está em você ou nele. Ele é a chave que pode quebrar a corrente. Ou ao contrário, alimentá-la ainda mais. As palavras de Marlene caíram como uma bomba no silêncio. Elda sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que você quer dizer?" Sua voz saiu rouca, quase inaudível. A confusão a dominava, à medida que Marlene falava de segredos enterrados. "Lucas, é seu irmão!" O mundo de Elda desabou. Cada fragmento de sua história parecia agora um pesadelo. O colar em sua manga queimava como uma ferroada, e a revelação a fez vacilar, seu corpo fraquejando frente à realidade insuportável. Lucas, por outro lado, estava imóvel, a expressão de raiva transformando-se em desespero e confusão. "Não, isso não é verdade!" ele gritou. Mas a ideia começava a tomar forma, como um fantasma que não poderia ser ignorado. Elda olhou para ele com olhos cheios de lágrimas, entendendo pela primeira vez o que essa maldição realmente significava. "Se você não é só meu filho, quem somos nós?" A pergunta ecoou pelo porão, cortando o ar pesado. Elda se sentiu despojada de tudo. Cada certeza desmoronando. Como poderiam ter vivido assim, aprisionados em um labirinto de dor? Elda e Lucas se encararam,
a confusão se tornando um campo de batalha silencioso. O que fazer agora? A verdade havia revelado uma nova culpa e um novo peso. Uma tensão ainda mais profunda se estabeleceu entre eles, como um fio prestes a se romper. Dona Marlene, antes a portadora da esperança, agora era a responsável por uma reviravolta que mudava tudo. E o que seria do futuro deles, agora que os laços de sangue se tornavam uma rede de segredos e dor? O que aconteceria com a maldição que parecia cercá-los? Elda olhou para o colar. A herança de suas antepassadas pulsando em suas mãos. Era tempo de decidir. O que ela faria com essa nova verdade? O que Lucas escolheria? As sombras dançavam ao redor. E a batalha pela liberdade verdadeira ainda estava longe de acabar. A tensão pairava no ar. Um silêncio pesado, enquanto Elda e Lucas se encaravam, cada um lutando com suas emoções e novas realidades. A revelação de Dona Marlene ecoava em suas mentes como um trovão. Lucas é seu irmão. A cada segundo que passava, a ideia se aprofundava. E Elda sentia suas convicções ruírem. Isso não pode ser verdade! Lucas gritou, os olhos arregalados de choque e negação. Sua voz tremia, como se a verdade pudesse ser afastada com palavras. Mas Elda sabia que os laços de sangue não podiam ser desfeitos assim tão facilmente. Quem somos nós? A pergunta escapou de seus lábios, leve, mas carregada de um peso insuportável. A sala parecia rodar, cada parede subterrânea estreitando-se ao seu redor. Dona Marlene, em pé, solidificada como uma rocha, olhou para Lucas com tristeza nos olhos. A maldição que envolve essa família é mais complicada do que você imagina, meu jovem. Está enraizada em desespero, na busca por poder. Você e Elda têm mais em comum do que poderiam imaginar. Elda, surda pelo que ouvia, caminhou até a arca e segurou o colar, as pedras reluzindo com uma luz própria. Ele era mais do que uma herança. Era a chave. A única coisa que poderia quebrar as correntes que os aprisionavam. Mas antes que pudesse formular um plano, um estrondo chegou do lado de fora da casa, como se a própria terra estivesse se revoltando. A porta do porão se abriu com um estardalhaço, revelando a figura de um homem alto, envolto em uma escuridão quase palpável. Ele não era um visitante comum. Sua presença era ameaçadora e a atmosfera pesada. Instantaneamente se transformou em caos. Era Ricardo, o marido de Marlene, com um olhar furioso e descontrolado. — O que está acontecendo aqui? Ele berrou. A tensão disparou. Elda se encolheu. Lucas ficou paralisado. A raiva de Ricardo era uma tempestade e ele parecia pronto para explodir. — Saia da minha casa! Lucas gritou, seu instinto de proteção ativado. Mas Ricardo não se moveu. Ele começou a avançar, olhos fixos em Elda. Estava na hora de acabar com isso, disse ele, a voz carregando um tom de vingança. Você não sabe com quem está lidando. Dona Marlene exclamou, seu desespero ecoando nas paredes. Mas ele não estava ouvindo. Ricardo puxou algo do bolso. Uma faca reluzente que refletia a luz fraca do porão. O coração de Elda disparou. Ninguém precisa se machucar. Ela tentou apaziguar a situação, mas a tensão crescia. E então, num movimento rápido, enquanto Ricardo se preparava para atacar, Elda ergueu o colar. Isso pode te salvar. Estou disposta a compartilhar o poder que ele traz. Mas a raiva e o medo de Ricardo eram incontroláveis.
Ele avançou. Elda disse palavras que não sabia que vinham de dentro. Eu não sou o que você pensa. Se você me ferir, estará atacando a si mesmo, a sua própria linhagem. Nesse instante, a energia no ar mudou, como se o universo estivesse em silêncio. Todo o movimento parou. Ricardo hesitou, a faca tremendo em sua mão. Como você sabe disso? Ele sussurrou, os olhos se estreitando em desconfiança. A conexão entre todos eles, o entrelaçamento de suas histórias, começou a se revelar. Mas o que quer que o colar fizesse, Elda poderia não ter o controle. Meu Deus, precisamos de respostas, gritou Lucas, o medo transparecendo em cada palavra. O que estava acontecendo? Quais outros segredos a maldição escondia? E a chuva começava a cair lá fora, um indício de que o caos se aproximava, envolvendo não só a casa, mas a história inteira deles. Poderia ser este o momento em que tudo mudaria de uma vez por todas? E quando a tempestade finalmente passasse, quem estaria à porta? A verdade estava se desenhando nas sombras, e eles estavam prestes a descobrir que a maldição era apenas o começo. A tensão pairava no ar, um silêncio pesado, enquanto Elda e Lucas se encaravam, cada um lutando com suas emoções e novas realidades. A revelação de Dona Marlene ecoava em suas mentes como um trovão. Lucas, é seu irmão. A cada segundo que passava, a ideia se aprofundava e Elda sentia suas convicções ruírem. Isso não pode ser verdade. Lucas gritou, os olhos arregalados de choque e negação. Sua voz tremia, como se a verdade pudesse ser afastada com palavras. Mas Elda sabia que os laços de sangue não podiam ser desfeitos assim tão facilmente. Quem somos nós? A pergunta escapou de seus lábios, leve, mas carregada de um peso insuportável. A sala parecia rodar, cada parede subterrânea estreitando-se ao seu redor. Dona Marlene, em pé, solidificada como uma rocha, se olhou para Lucas com tristeza nos olhos. A maldição que envolve essa família é mais complicada do que você imagina, meu jovem. Está enraizada em desespero, na busca por poder. Você e Elda têm mais em comum do que poderiam imaginar. Elda, surda pelo que ouvia, caminhou até a arca e segurou o colar, as pedras reluzindo com uma luz própria. Ele era mais do que uma herança, era a chave, a única coisa que poderia quebrar as correntes que os aprisionavam. Mas antes que pudesse formular um plano, um estrondo chegou do lado de fora da casa, como se a própria terra estivesse se revoltando. A porta do porão se abriu com um estardalhaço, revelando a figura de um homem alto, envolto em uma escuridão quase palpável, e sua presença era ameaçadora e a atmosfera pesada instantaneamente se transformou em caos. Era Ricardo, o marido de Marlene, com um olhar furioso e descontrolado. A raiva de Ricardo era uma tempestade e ele parecia pronto para explodir. Saia da minha casa! Lucas gritou, seu instinto de proteção ativado. Mas Ricardo não se moveu. Ele começou a avançar, olhos fixos em Elda. Estava na hora de acabar com isso, disse ele, a voz carregando um tom de vingança. Você não sabe com quem está lidando. Dona Marlene exclamou, seu desespero ecoando nas paredes. Mas ele não estava ouvindo. Ricardo puxou algo do bolso, uma faca reluzente que refletia a luz fraca do porão. O coração de Elda disparou. Ninguém precisa se machucar. Ela tentou apaziguar a situação, mas a tensão crescia.
E então, num movimento rápido, enquanto Ricardo se preparava para atacar, Elda ergueu o colar. Isso pode te salvar! Estou disposta a compartilhar o poder que ele traz! Mas a raiva e o medo de Ricardo eram incontroláveis. Ele avançou. Elda disse palavras que não sabia que vinha de dentro. Eu não sou o que você pensa. Se você me ferir, estará atacando a si mesmo, a sua própria linhagem. Nesse instante, a energia no ar mudou, como se o universo estivesse em silêncio. Todo o movimento parou. Ricardo hesitou, a faca tremendo em sua mão. Como você sabe disso? Ele sussurrou, os olhos se estreitando em desconfiança. A conexão entre todos eles, o entrelaçamento de suas histórias, começou a se revelar. Mas o que quer que o colar fizesse, Elda poderia não ter o controle. Meu Deus, precisamos de respostas, gritou Lucas, o medo transparecendo em cada palavra. O que estava acontecendo? Quais outros segredos a maldição escondia? Você não sabe o que está dizendo, Elda. A verdade é muito pior do que você imagina. Ricardo gritou, seu olhar se tornando frenético. Eu sou o único que pode parar isso. Desde que você nasceu, eu sou o guardião dessa maldição. Mantenho as almas dela longe de vocês. Os olhos de Elda se arregalaram. O quê? O que quer dizer com essas almas? O que ele sabia? Mas antes que pudesse formular uma resposta, um grito ensurdecedor cortou o ar. A porta do porão se estilhaçando ao impacto. Então uma sombra robusta se projetou e um rosto conhecido surgiu. Era Pedro, o irmão de Lucas. O que você fez com ela? Ele disparou. E no gesto, o colar que Elda havia segurado lançou uma luz intensa, quase como um sinal. Pedro, não faça isso! Lucas gritou, horrorosamente consciente da traição crescendo nos outros. Elda ficou aturdida, as peças do quebra-cabeça se juntando de forma desastrosa. O que mais estava escondido sob essas camadas de segredos? E o colar? Ele parecia pulsar, despertando algo profundo. A cena se desenrolava em câmera lenta, e em meio à tensão crescente, a luz do colar afetou todos ali. Um brilho que falava de verdades não ditas, de conexões inexplicáveis, revelando o que estava enterrado nas sombras. Então, foi como se o chão sob ele se partisse. A luz começou a girar e a energia palpável o cercou. Elda gritou, mas a luz estava definida. Era o momento que mudaria tudo. O colar começou a queimar no contato, deixando uma marca permanente, uma conexão que poderia não ser desfeita. Todos desmoronaram sob o impacto. O que aconteceria agora? Quais serpentes estavam prestes a serem desencadeadas? A maldição ainda estava viva e estava prestes a reclamar mais almas. Quem sobreviveria a esse cataclismo? E a verdade? Seria um alívio ou uma condenação? A luz do colar pulsava, envolvendo todos em um brilho ofuscante. Elda lutava para entender o que estava acontecendo enquanto a tensão tornava-se insuportável. O tempo parecia parar. Naquele momento, um grito estrondoso rasgou o silêncio. Pare! Todos se viraram. Era Pedro, o irmão de Lucas, mas havia algo diferente nele. Olhos arregalados, rosto transformado em máscara de desespero. Ele não parecia ele mesmo. Vocês não sabem o que estão fazendo. A voz dele tremia. Deixe esse colar onde está!
Pedro, você não sabe o que está em jogo! Lucas gritou, mas Pedro avançou como se estivesse em uma missão. Você está prestes a piorar tudo. Elda sentia o coração disparar. O que Pedro sabia que eles não sabiam? O que ele estava escondendo? O grito ensurdecedor da porta sendo arrombada ainda ecoava em seus ouvidos. Mas agora tudo parecia girar em torno do irmão. E, de repente, tudo o que conheciam desmoronou. Eu sou o guardião deste poder, Pedro exclamou, virando-se para Elda. Elda, você tem que me ouvir. Se você usar esse colar, o que vai acontecer é devastador. E ativa a maldição de verdade. Transformações implacáveis que vocês não podem imaginar. Mas isso não faz sentido, Elda disparou. Por que você não disse nada antes? O choque em seu coração foi como um golpe físico. Você sabe o que está escondido? O que está escondido em você? Entretanto, fora de controle, Ricardo avançou. A faca reluzia, capturando a luz do colar. Elda estava tão focada em Pedro que quase não percebeu. Eu não vou deixar você destruí-lo, gritou Ricardo, levantando a arma. A atmosfera estava elétrica. Parem! Elda implorou, mas uma explosão de luz emanou do colar. O próprio chão parecia tremer sob seus pés. Um ruído ensurdecedor a fez fechar os olhos. Quando abriu novamente, tudo estava diferente. Pedro tremia, seus olhos se intensificando. Eu sou o escolhido, ele gritou, a voz ecoando como um trovão. Não importa o quanto tentem, vocês não podem escapar da verdade. E então, com um movimento inesperado, ele se lançou para frente, empurrando Elda. A conexão do colar foi rompida, a luz explodiu em um halo ofuscante e as sombras dançaram ao redor deles, revelando visões estranhas que quase desorientaram Elda. Ela viu rostos conhecidos e desconhecidos, figuras do passado, sussurros de segredos não ditos. Tudo girou. E quando tudo se acalmou, um acontecimento devastador teve lugar. Pedro caiu, erguendo suas mãos. Eu sou a maldição! Seu grito preencheu o ar, cortando a tensão que existia. Elda sentiu a respiração prender. Vocês não perceberam? Todo esse tempo sou eu que controlei a situação, que mantive a verdade abafada. Ricardo hesitou, a faca tremulando em suas mãos. Você é o quê? O horror distorcia suas feições. Pedro, você não pode estar falando sério. Isso não é verdade. Elda sentiu um nó na garganta. Cada palavra retumbava na escuridão. Desculpe, Elda, eu não quis que você descobrisse assim. Mas você precisa saber. A verdade é que a maldição começou comigo. Estava em mim. Toda vez que você olhava para Lucas, você via um reflexo de mim. As peças se juntavam em um quebra-cabeça grotesco. Elda olhou para Lucas, seu filho, a confusão repleta de dor e amor. E agora, a verdadeira natureza da maldição estava exposta. Tudo estava prestes a desmoronar. A revelação devastou as bases da compreensão deles. A questão pairava no ar, como isso mudaria suas vidas. E o que mais Pedro havia escondido? Elda estava paralisada, presa entre o amor de mãe e a revelação de que a carne de sua carne era também a raiz de todo o terror. Não pode acabar assim. A escolha é sua, Elda. Pedro gritou. A dor, o amor, a mágoa, tudo era uma só coisa, entrelaçado em sombras e luz. Decida o que você vai fazer. Elda olhou ao redor, a pressão crescendo. O colar, a maldição, a verdade, tudo estava em jogo. E ela era a única que poderia decidir o destino deles. O que ela escolheria?
As visões do que poderia acontecer assombravam suas esperanças. E a dúvida crescia. Seria ela capaz de quebrar as correntes ou acabar com tudo de vez? A tempestade ainda não havia passado e a verdadeira luta estava apenas começando. Elda estava paralisada, o coração a mil. Pedro tinha revelado uma verdade inegável e cada palavra sua parecia ferir mais do que a anterior. Eu sou a maldição, ecoava em sua mente. O que isso significava para todos ali? O que mais estava escondido nas sombras? Lucas estava de pé, os olhos fixos no irmão. Não, você não pode ser! Gritou ele, a voz embargada de dor e incredulidade. O medo tomava conta dele, sem espaço para a razão. Mas Elda não conseguia desviar o olhar de Pedro. A verdade formava uma espiral de desespero que a puxava para baixo. A faca em mãos de Ricardo parecia brilhar de uma maneira sinistra, refletindo a luz que emanava do colar. Você tem que parar isso agora! Ele estava prestes a atacar, mas a tensão no ar o fez hesitar. A luz do colar pulsava com uma intensidade cada vez mais forte, como se estivesse viva. Então, num movimento súbito, Pedro estendeu. A maldição não era dela! O que ele estava insinuando? Ouvindo isso, Ricardo riu nervosamente. Uma risada que até fez Elda arrepie. Mudar, você não pode escapar do que você é. Ele estava prestes a avançar, mas o grito de Elda ecoou mais alto que qualquer som. Parem, todos vocês! A sala pareceu congelar. A conexão do colar aumentava e a luz começou a se ir. Com isso, uma sensação de perigo iminente brotou. Se você quebrá-lo, vai liberar o que essa maldição realmente significa. Elda sentia o desespero crescendo. Que tipo de monstruosidade estava prestes a ser liberada? Foi então que tudo começou a desmoronar. A luz explodiu, piscando em 1000 cores, um claro sinal de que um desastre estava a caminho. Elda tentou proteger-se, mas o colar estava na bolsa, pulsando, chamando atenção. Não! Berrou ela, mas uma onda de energia a empurrou para trás e todos foram jogados ao chão. A sensação de queda foi estrondosa, como se o próprio porão estivesse se despedaçando. Foi tudo tão rápido. O chão começou a se abrir, uma fenda se formando bem no meio da sala. Gritos ecoaram, mas a confusão era tão intensa que ninguém sabia a quem recorrer. De repente, uma figura encapuzada surgiu na fenda aberta. Elda ficou paralisada. Que era aquilo? Finalmente chegaram ao meu lar, declarou a figura, com uma voz profunda e imponente. Tudo o que vocês buscaram está aqui, e eu sou a guardiã. Quem era aquela pessoa? Os olhos de todos estavam fixos nela, sem entender nada. A tensão arrebentou. O que você sabe sobre nós? Lucas perguntou, a voz embargada. A figura sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era cruel, malicioso. Seus destinos estão entrelaçados, muito além do que imaginam. Estão presos a algo muito mais profundo. Então, a figura estendeu a mão e um brilho escarlate surgiu, irradiando da fenda. Preparem-se, o que está escondido dentro de vocês será revelado. A maldição vai se libertar. Elda sentiu um frio na espinha. Uma onda de memórias começou a inundar sua mente. Visões de antigas dores e alegrias.
Mas não eram só suas. Eram de Lucas, de Pedro, até de Ricardo. Tudo se misturava. E a figura disse algo que fez seu coração parar. Um de vocês é um traidor. A verdadeira natureza dele vai emergir em meio à tempestade. Tudo ao redor ficou silencioso, o memento parecendo estender-se por horas. Quem seria? O que essa criatura queria revelar? E agora, enquanto a luz escarlate começava a dançar ao redor deles, Elda percebeu que a batalha não era apenas contra a maldição, mas contra alguém dentro deles. O que faria? A tempestade estava prestes a reclamar suas almas, e a verdade, uma vez exposta, poderia destruir tudo o que acreditavam saber. A luz escarlate dançava ao redor, envolvendo todos em um brilho inquietante. Elda olhou para Pedro, os olhos dele fixos na fenda aberta. O pavor enchia o ar e um nó formava-se na garganta de Elda. Como ele poderia ter escondido algo tão devastador? O que mais ele sabia? Pedro, você não pode estar falando sério! Lucas quase gritou, sua voz embargada. O desespero estampado em seu rosto era palpável. Elda sentia o coração acelerado, o medo e a confusão estampados em cada expressão ao redor. Então, algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada que emergia da fenda começou a rir, um som profundo e gelado, ecoando como algo saído de um pesadelo. Vocês ainda não entenderam, não é? Ela olhou diretamente para Elda, como se pudesse ver a alma dela. A verdadeira maldição não está na linhagem, mas na escolha que vocês fizeram. O riso ecoava e Elda não sabia se deveria sentir medo ou raiva. Escolha? Que escolha? Não temos escolha alguma. Elda sentia a pressão aumentar, como se todo o porão estivesse prestes a desmoronar. Ah, mas você tem, Elda. Todo esse tempo você teve. E eu sou a guardiã da sua escolha. A figura estendeu a mão. E o brilho escarlate aumentou, tomando conta do cenário. A escolha que você fará agora decidirá o futuro de todos. Do que você está falando? Lucas estava prestes a dar um passo à frente, mas Elda o segurou, gritando que ele ficasse parado. Não, Lucas, não é seguro. A figura encapuzada então olhou para Pedro, seus olhos brilhando com uma luz mística. Você, de todos, é o que menos sabe, querido filho. A sua origem, a verdade que você esconde, talvez seja muito mais horrenda do que imagina. O olhar de Pedro mudou. Havia uma fragilidade nas feições dele, como se estivesse à beira de um colapso emocional. O que você quer dizer? Ele soou mais vulnerável do que nunca. Você e Elda, vocês não são apenas irmão e irmã, não apenas filhos deste legado. Você foi criado como a sombra dela, um produto de um pacto sinistro entre seus ancestrais e forças que vocês mal compreendem. A revelação caiu como uma bomba e os olhares se cruzaram, confusos, horrorizados. O ar ficou pesado e Elda sentiu as pernas fraquejarem. Estava prestes a perguntar mais quando, de repente, a figura se virou para ela, o rosto ainda escondido sob o capuz. Agora, Elda, você deve escolher. Elda olhou ao redor. O que ela deveria escolher? Salvar a família? Liberar a maldição? Um desejo surge de dentro dela. Mas como tomar essa decisão agora? Olhou para Lucas, viu o desespero em suas feições e depois para Pedro. Nesse momento de silêncio, uma onda de luz explodiu da fenda, arrastando todos para longe.
O colar, que havia estado nas mãos de Elda, começou a brilhar intensamente e, instantaneamente, todo o ambiente se tornou envolto em um branco ofuscante. Elda escreviveu, tentando se proteger, mas a luz era incontrolável. Quando tudo acalmou, Elda se viu em um espaço vazio, com apenas os ecos de seus gritos na memória. A figura enigmática estava ao seu lado agora. Você tem o poder de mudar tudo ou destruir tudo. E com essas palavras, o espaço começou a se distorcer novamente. Desesperada, Elda olhou para onde Lucas e Pedro estavam, mas eles pareciam sumir na realidade distorcida, como se fossem sombras desaparecendo na neblina. Não, não! Ela gritou, sentindo a dor em sua voz. A luz voltou a brilhar e tudo se desfez em 1000 pedaços. Quando a visão se estabilizou, Elda estava sozinha. Não havia vestígios de Lucas ou Pedro, apenas silêncio. A maldição ainda pairava no ar, mais pesada do que nunca. Elda sentiu uma onda de desespero. O que tinha acontecido? O que ela havia deixado para trás? A figura agora estava longe, como um espectro em movimento. As consequências da sua escolha te acompanharão. Decida com sabedoria, Elda. As palavras dela soaram como um eco distante e o chão abaixo dela começou a tremer. Elda caiu de joelhos, a realidade em volta dela ameaçando desmoronar. Onde estavam todos? O que significava essa escolha? A verdade esperava por ela. Mas agora, mais do que nunca, parecia um labirinto sem saída. Ela estava sozinha, cercada por sombras, e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer medo que já enfrentou. A batalha pela liberdade ainda não terminara, e a verdadeira natureza dela estava prestes a ser revelada. O que de fato estaria escondido na escuridão? Elda estava de joelhos, a sensação de desespero dominando-a, sozinha, cercada por um vazio opressivo. O brilho do colar ainda pulsava, mas agora parecia mais um aviso do que uma promessa. O que aconteceu com Lucas? O que aconteceu com Pedro? Eles estavam desaparecendo nas sombras e um burburinho crescente de incertezas começou a tomá-la. Então, de repente, a figura que estava diante dela fez uma pausa, como se percebesse algo. E o capuz que cobria seu rosto se ergueu um pouco, revelando um par de olhos intensos que brilhavam com poder desconhecido. Você realmente acredita que está sozinha, Elda? A voz era profunda, ressoando em cada canto do porão destruído. Ela hesitou, um nó apertando-se em seu estômago. Sozinha? O que você quer dizer? A figura sorriu de forma sardônica, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Você não só está cercada por sombras, mas também por mentiras. O ar ao redor dela pareceu mudar e o colar começou a vibrar, emitindo uma luz ofuscante que pulsava ao ritmo do coração de Elda. Que mentiras? Elda sentiu o pânico se espalhar. Eu conheço o passado de você e de sua família, Elda. Você faz parte de um legado que não compreende, preso a algo que vai muito além do que você imagina. A verdadeira maldição não é o que você pensa. A figura gesticulou e, de repente, tudo ao redor transformou-se. A luz pulsante girou e as paredes do porão começaram a desaparecer.
substituídas por visões de um passado distante. Elda viu cenas de sua infância, festas de família, risadas. Mas logo essas imagens se tornaram sombrias, revelando momentos de dor e desespero. Faces conhecidas, gritos e segredos enterrados. Elda tentou cobrir os ouvidos, mas não conseguia escapar. O colar em sua mão queimava como se estivesse vivo. Isso não é real! Ela gritou, mas a figura apenas a observou, com compaixão e uma pitada de ironia. Não é? Olha ao seu redor, Elda. Cada um de vocês, cada membro da sua família, vocês são peças de um quebra-cabeça em que a maldição foi alimentada pelo medo. As visões então focaram em Lucas, em Pedro. Elda os viu se debatendo, perdidos em suas próprias batalhas internas. Mas o que mais a surpreendeu foi ver o próprio Lucas ser golpeado por um grito familiar. Você não é o que pensa que é. Lucas, você é um traidor. Traidor? A palavra ecoou em sua mente como uma lanterna na escuridão. Elda olhou novamente para a figura. O que você quer dizer com isso? O rosto encapuzado inclinou-se ligeiramente. O seu filho sempre soube. A ligação que você tem com ele é mais complexa do que você imagina. O amor, Elda, é apenas uma parte da equação. Com isso, tudo mudou. O chão sob seus pés pareceu ceder, e as sombras ganharam vida ao seu redor. A figura ergueu a mão, e um redemoinho de energia começou a girar entre eles. O legado que carrega é uma maldição que pode ser quebrada, mas apenas se vocês decidirem enfrentar a verdade. Por favor, me diga o que isso significa. Elda estava desesperada. A dor e a revelação esmagavam-na. E antes que pudesse processar tudo, uma nova luz explodiu diante dela. E nesse momento de intensa luminosidade, uma nova figura emergiu. Era Lucas, mas não era apenas Lucas. Era uma versão dele, mais forte, mais destemida. Mãe, você precisa ouvir. Os olhos de Elda se arregalaram. Lucas, quando você... O que aconteceu? Sim, sou eu. Mas a verdade é mais profunda do que você pensa. Não sou seu filho apenas pelo sangue. Aquele que controla a maldição é você, e a escolha está em suas mãos. Elda congelou. A revelação era enorme, e levei tempo para compreender. A verdade a cercava. A maldição poderia não estar restringindo apenas a ela, mas sim todo o seu ser. Os laços que ela tinha com eles, com a própria linhagem, estavam interligados de maneira que nunca poderia ter imaginado. Você está dizendo que sou a chave? A pergunta escapou de seus lábios, enquanto a realidade se desmanchava ao seu redor. Sim, ele gritou. Mas você precisa decidir, quebrar ou reforçar o laço que nos prende. Até onde você está disposta a ir para salvar sua família? Em quem você realmente acredita? Elda sentiu a tempestade atingir seu coração. O que mais a figura poderia acrescentar? E enquanto o destino de todos estava prestes a ser decidido, não havia como voltar atrás. As sombras começaram a convergir. A escolha dela se tornava mais urgente do que nunca. A energia da maldição pulsava no ar. E Elda estava prestes a fazer a escolha mais difícil de sua vida. Mas a que custo? O que seria da família dela se a verdade finalmente emergisse das profundezas? E a pergunta ressoava em sua mente, levando um eco aterrorizante. Até onde você realmente conhece a si mesma? Elda estava ali de joelhos, no mar de emoções. As palavras de Lucas ainda ressoavam. Você é a chave.
A figura encapuzada se distanciava e a tensão crescia. Elda olhou para Lucas, seu coração pesando a cada respiração. O que eu faço agora? Pensou. O futuro deles dependia de sua escolha. Ela fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Era precisava entender tudo. Em meio à dor e à confusão, sentiu uma onda de coragem emergindo. A luz do colar ofuscava, refletindo sua determinação. Elda respirou fundo. Era hora de quebrar as correntes. Eu escolho enfrentar a verdade. A voz dela feria o silêncio com determinação. A figura encapuzada sorriu, mas seus olhos pareciam guardar algo mais profundo. Você realmente compreende o que isso significa? Sim, eu vou lutar por nós, dizia Elda, sentindo o calor da decisão. E a luz do colar brilhou intensamente. Tudo o que a envolvia começou a girar e ela se viu em uma nova dimensão. O passado, o presente, o futuro, tudo se entrelaçando. Lucas e Pedro estavam ao seu lado. Estamos juntos, mãe! Gritou Lucas, e a conexão deles era mais forte do que nunca. A energia pulsava e conectava os três. A figura encapuzada começou a desaparecer, mas deixou uma última frase no ar, como um eco distante. A verdade nunca morre. A luz agora iluminava o percalço de suas escolhas. Elda fez um gesto com as mãos e do colar emanou uma luz dourada, envolvendo todos. De repente, as sombras começaram a se dissipar. A maldição, o peso que carregavam por gerações, estava prestes a ser quebrada. As vozes do passado foram silenciadas e a dor se transformou em um leve sussurro de esperança. Quando tudo se acalmou, Elda respirou aliviada. Lucas e Pedro estavam ali, mais vivos do que nunca. Nós conseguimos, exclamou Elda, mas uma dúvida persistia. E a maldição está realmente quebrada? Lucas segurou sua mão. Nós fizemos nossa escolha, mãe. O poder agora é nosso. Pedro concordou, com um brilho determinado no olhar. Eles estavam unidos, prontos para escrever um novo capítulo. Mas, enquanto olhavam em volta, a figura encapuzada reapareceu em uma nova forma. Vocês só deram o primeiro passo. O que se seguiu será ainda mais desafiador. Não se esqueçam, as sombras são persistentes. E com um sorriso enigmático, desapareceu novamente, deixando no ar uma sensação de urgência. Elda sentiu um aperto no coração, mas também um desejo de seguir em frente. A conexão com Lucas e Pedro era mais forte a cada dia. Estamos juntos nessa, não é? E eles reafirmaram, olhando um para o outro com compreensão. Enquanto o cenário ao redor se estabilizava, um novo futuro parecia surgir. Mas havia algo no ar, uma ressonância de que a jornada estava longe de terminar. E agora, querido leitor, é a sua vez de agir. Se você chegou até aqui, se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que trarão mais reviravoltas como esta. Esmague o botão de like agora! Você precisa alimentar o algoritmo e mostrar o seu apoio. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. O que você achou? O que será que acontecerá a seguir? E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte da nossa comunidade. Nós contamos com você!